Olá, queridas irmãs em Cristo, irmãos que participam deste momento de oração cada terça-feira. Hoje eu quero, de uma forma especial, lembrar de um texto e de uma história muito bonita que nós encontramos registrada no Antigo Testamento, que tem muito a dizer sobre oração e sobre fidelidade a Deus. Ela é a história de Daniel e de 3 amigos seus que foram levados para o exílio, primeiramente na Babilônia, por Nabucodonosor, um rei que invadiu Jerusalém e levou muitos cativos para lá. Daniel e seus amigos decidiram que continuariam sendo o que eram em Jerusalém, fiéis a Deus em todas as coisas. E por isso eles, num primeiro momento, resolveram não se contaminar com as bebidas, as iguarias que o rei lhes ofereceu. O rei tinha escolhido uma turma de jovens para servi-lo, e Daniel e seus amigos estavam entre eles. E ele então decidiu que só comeria legumes e só faria comeria aquela comida que porventura não lhes fosse proibida. Enfim, deu tudo certo, eles tinham mais inteligência e mais força que os demais e foram escolhidos para servir diante de Nabucodonosor. E lá tem umas histórias muito legais e que vale muito a pena conhecer. Também na questão de servir a Deus mesmo num contexto de adversidade. Mesmo quando eles estavam lá prisioneiros, né, foram levados cativos, mesmo assim eles decidiram que não fariam pouco caso disso e continuariam, mesmo na adversidade, mesmo diante de um contexto de gente, a princípio, inimiga, eles serviriam com total integridade, zelo e excelência. E assim foi no período de Nabucodonosor. Lá já tem uma história interessante com a fornalha, onde num determinado momento eles foram lançados. Mas eu queria, numa segunda parte, falar do momento em que o rei Dário, ou Dario, da Pérsia, conquista a Babilônia. Então são 2 povos diferentes. Os Nabucodonosor e Babilônia são hoje os iraquianos, para dizer assim, e Dario e os persas são iranianos. Então, num segundo momento, eles estão sob o domínio do imperador que hoje seria do Irã, ou da Pérsia na época, né? Um grande conquistador chamado Dário. Então, nesse momento, o imperador persa decidiu dividir a sua terra e colocar sobre ela 120 prefeitos e 3 governadores sobre eles, chamados sátrapas. E entre esses 3 estava Daniel. E o Daniel servia com uma sabedoria, com uma excelência fora do comum. Era realmente alguém muito benquisto e o próprio imperador o amava e adorava o seu trabalho. E ele tinha uma integridade fora do comum também. E com isso os outros ficaram com inveja, como acontece muito na política. A gente vê isso toda hora, né? Os nossos líderes se digladiando, um com inveja do outro, um querendo mais poder que o outro, e nós estamos vivendo isso de novo no nosso Brasil, infelizmente, né? Essa briga, em vez de servirem ao povo, estão sempre um querendo passar o outro para trás, puxar o tapete, enfim, essas coisas da política. Até estava comentando com a minha esposa que nesse tempo de pandemia a gente vê as pessoas se ajudando, empresas ajudando, e os nossos líderes políticos parece que só
se atrapalhando ou atrapalhando o bem-estar da nação. Então, com Daniel não era assim, ele era alguém que, acima de tudo, queria servir a Deus e ser um testemunho da presença do Deus vivo. E com isso o que aconteceu foi que, tomados de inveja, porque Dario pensou em colocar ele como o líder absoluto sobre todo o império, somente abaixo dele, imperador, e dar esse cargo a Daniel, e aí os outros, com muita inveja, decidiram que iriam destituí-lo, fazer alguma coisa para que ele perdesse a moral com o imperador. E pensaram e chegaram à conclusão: olha, nós não vamos achar nada, porque ele é tão íntegro e tão justo que a gente não vai encontrar motivo plausível para acusar ele diante do imperador. Então, o que fizeram? Eles decidiram que tinham que procurar algo na própria devoção de Daniel, na sua integridade espiritual. E aí tiveram a ideia de forçar o imperador e aí pegaram na vaidade, claro, do imperador, né, levá-lo a assinar um decreto onde por 30 dias ninguém poderia adorar e pedir nada a Deus algum que não fosse o próprio imperador, né? O imperador caiu nessa, assinou o decreto, e justamente vaidade é uma das coisas que mais leva as pessoas a caírem também, pessoas cristãs. E aí o que aconteceu? Assinado o decreto, tá, tudo bem, né? O Daniel não ia deixar de orar, né? E aí, só que ele não fazia isso em público, ele ia num quarto dele, na casa dele, e 3 vezes por dia se ajoelhava lá e adorava a Deus, e orava a Deus, clamava ao Deus de Israel. E aí, claro, eles estavam só esperando a ocasião, né? Na hora que Daniel foi orar, eles invadiram a casa dele e acharam ele orando, e o conduziram até o imperador, dizendo: olha, esse teu queridinho lá de Judá, dos filhos de Judá, é alguém que não respeita as nossas leis, e que ele não te respeita, imperador, porque ele quebrou o teu decreto. Estava lá orando e clamando ao Deus dele. O imperador ficou muito triste, porque ele amava Daniel. E aí o que aconteceu foi que ele passou aquele dia inteiro procurando um jeito de não ter que penalizar Daniel, de não ter que condenar ele a fazer ou a jogá-lo na prisão ou condená-lo à morte. A pena era a morte. Então, é muito triste, e ele se empenhou muito em fazer isso durante o dia inteiro, mas não achou meio de fazer. Então, no final do dia, ele chegou para Daniel e disse: olha, eu não sei o que fazer, não tenho como quebrar a lei, porque se eu quebrar a lei, eu perco toda a moral e a autoridade no império, diante dos meus governadores e prefeitos. Eu só posso pedir para que o Deus no qual você crê te livre dessa. E aí colocou ele na jaula, na cova, onde estavam leões famintos, e fechou esta cova e disse: olha, se teu Deus puder, que ele te livre. E se recolheu naquela noite, passou a noite em claro, não conseguia nem dormir, porque sabia que ele tinha feito algo muito errado e injusto para com Daniel, e caiu aí ele viu que ele caiu na armadilha dos governadores e prefeitos, que entregaram Daniel por inveja. Naquele momento ele passando a noite em claro, só pensava: será que é possível que um milagre aconteça, que Daniel seja de fato liberto? E então, logo ao amanhecer, ele pulou da cama e correu até a cova dos leões. E mesmo incrédulo, mesmo não esperando que aquela coisa, esperando, não esperando, crendo, não crendo que pudesse Deus ter feito algo por Daniel, ele fala diante da cova dos leões:
Daniel, se porventura, e o texto diz que ele fala isso de uma maneira, com uma voz triste, embargada. Daniel, se porventura teu Deus for capaz, e desses leões famintos, dá um sinal. E Daniel fala lá de dentro: eu estou aqui, estou muito bem, Deus mandou o seu anjo para me livrar, Deus mandou o seu anjo para calar e fechar a boca dos leões, e eu, Senhor, estou íntegro, estou inteiro, estou são e salvo aqui dentro. O imperador ficou muito, muito feliz e abriu a cova dos leões, e o texto que relata no final lá é muito interessante. Eu vou ler para vocês essa parte final do capítulo 6 de Daniel. Diz assim: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque ele crera no seu Deus, ele orou ao seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e as suas mulheres, e nem tinham chegado ao fundo da cova, e os leões já os esmigalharam, todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos e nações e homens: olha o testemunho agora deste imperador da Pérsia, iraniano, seria hoje um iraniano. Homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no posterior reinado de Ciro, o persa, que foi inclusive aquele que permitiu que Judá e Israel voltassem para casa depois do exílio. Irmãs, irmãos, que testemunho, que coisa linda de podermos ver como a fé pode impactar um poderoso imperador, o maior daquele tempo, e pode fazer com que esse imperador reconheça o poder do Deus vivo e eterno, e faça com que todos ouçam o testemunho de Daniel e o seu próprio decreto, e adorem ao Deus de Israel. Amadas e amados, esse é o poder do nosso Deus. A esse Deus vale a pena interceder e orar. A esse Deus nós entregamos o nosso clamor, mesmo agora, quando estamos no meio dessa loucura toda, dessa pandemia, com tanta informação e desinformação, tanta coisa de bastidor, tanta coisa atrás das cortinas também, que a gente não sabe ao certo o que é verdade e o que não é. O que deve ser feito? Como fazer? Eu sei que também para quem governa é difícil. Imagino, eu não queria estar na situação deles. Mas também muitos agem por inveja e por maldade, num jogo político atroz, que só prejudica as pessoas. Então nós precisamos orar. E hoje o convite é para sermos fiéis e fazermos tudo com excelência, fazendo a nossa parte, tendo o nosso cuidado, aquilo que nós precisamos fazer. Então vamos interceder uns pelos outros, pelas nossas casas e famílias e pelo nosso testemunho. E também intercedermos para que, como luz do mundo, os que têm a responsabilidade de governar possam olhar para essa terra e possam reconhecer
que Deus é o único que é capaz de nos livrar de qualquer pandemia, de qualquer dor e tristeza, de qualquer enfermidade. Oramos e intercedamos pelos governantes, prefeitos, governadores, deputados, juízes, senadores e o presidente da República de forma especial. E oremos também para que haja paz entre nós e que nós tenhamos sensibilidade, sabedoria e discernimento para fazer o que é certo, aquilo que agrada e que honra ao Deus que nos criou e nos deu a existência. Que Ele seja honrado e seja louvado através do poder da oração e através da nossa fidelidade e excelência em fazermos tudo aquilo que lhe agrada. Um grande abraço, irmãs, um bom tempo de oração e que Deus nos ajude. Amém.